Bom, pessoal, vamos a mais uma parte da nossa aula de conceito de deformação, e nessa aula nós vamos abordar aqui mais 3 exemplos relacionados à determinação da deformação normal específica e deformação de cisalhamento, ok? Nesse exemplo 2.2, nós temos aqui o seguinte enunciado. Quando uma força P é aplicada ao braço de alavanca rígido ABC, o braço gira no sentido anti-horário em torno do pino A com um ângulo de 0,05 graus. Então, aplico a carga P aqui, isso tende a girar, né? Isso tende a girar, esse ponto B tende a se deslocar, né? Vamos colocar aqui bem aumentado para um ponto B', né? Isso aqui vai descer, né? Vou ter uma deformação, porque o cabo vai ter que se deslocar junto, e isso vai formar aqui, ó, vai formar com o pino A um ângulo θ, que é de 0,05 graus, ok? Então essa é a ideia aqui. Então percebam que eu tenho aqui, isso formou um triângulo retângulo aqui, né? Um problema bem simples aqui, tá? Então para mim definir, né, vamos analisar esse triângulo retângulo aqui. Para mim definir essa deformação de B, né, até B' aqui, basta eu calcular esse arco, né, porque isso daqui, como isso aqui sofreu uma rotação, isso aqui na verdade é a descrição de um arco. E aí, como a gente sabe, a descrição de um arco, logicamente, quando esse ângulo θ for muito pequeno, esse arco descrito por B', ele é o raio, que é esse comprimento aqui, né? Esse comprimento aqui, que é 0,4 metros, vezes o ângulo θ, né? Vezes esse ângulo θ aqui. Aí por que isso é válido? Porque, vejam, se a gente for fazer uma análise trigonométrica aqui, né, eu vou ter o seguinte, né, por que isso aqui, né, vamos definir por que isso aqui é válido, trigonometricamente falando. Porque eu posso falar que a tangente de θ é igual a B' sobre esse comprimento aqui que é 0,4. Aí acontece o seguinte, pessoal, a gente já fez, até comentou se essa simplificação. Quando o valor de θ é muito pequeno, que nesse caso é, né? Nesse caso é 0,05 graus, eu tenho que a tangente de θ é aproximadamente igual ao próprio ângulo θ. Então, vocês podem pegar aí na calculadora, se a gente converter isso aqui em radianos, aí vamos converter isso aqui para radiano, que a gente vai precisar, eu tenho o seguinte, que π radianos é 180 graus. Então, se eu tenho, quantos radianos eu terei em 0,05 graus? Então, eu tenho, fazendo essa regrinha de 3 aqui, eu tenho que isso vai resultar em um ângulo de 0,00872 radianos. Então veja que é um ângulo bem pequeno isso aqui, né? Tanto é que eu precisei de usar 6 casas aí depois da vírgula para expressar esse ângulo. Então, nesse caso, vocês podem bater aí na calculadora que a tangente desse ângulo vai ser aproximadamente o mesmo valor do ângulo, tá? A mesma coisa, o seno desse ângulo vai ser aproximadamente esse mesmo valor. Então, por isso que essa expressão é válida, né? Eu posso, aí multiplicando aqui cruzado, eu posso falar que B' é igual a 0,4 vezes θ, né? Logicamente que se θ for um valor aí de 15, 20 graus, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso usar essa simplificação, ela é sempre utilizada para situações onde o ângulo θ é bem pequeno. Então, nesse caso, a deformação B' vai ser 0,4 vezes o ângulo θ em radianos, 0,00872. Isso vai resultar em uma deformação de 0,000349 metros, que é 0,349
milímetros, aí multiplicando por 1000, né? Então, pessoal, vejam o seguinte, que agora eu posso calcular, eu tenho, na verdade, que o comprimento inicial dB mais essa deformação B', me dá o comprimento total, que é isso daqui, né? Esse comprimento aqui, ó, total da corda após a deformação. Então, esse comprimento dB, que é o comprimento total, é igual ao comprimento inicial, desculpa, dB' é igual ao comprimento inicial dB mais essa deformação, B até B'. Isso vai ser, então, os 300 milímetros iniciais mais os 0,349 milímetros devido à deformação. Isso daqui resulta em um comprimento final de 300,349 milímetros, ok? E aí, conhecendo o comprimento final e o comprimento inicial, eu calculo a deformação, né, normal específica da minha barra BD. Então, isso daqui vai ser a deformação específica, é o comprimento final, que é, no caso, dB'. Isso aqui da nossa fórmula é o ΔS', né? Menos o comprimento inicial dB, que é o ΔS da fórmula, sobre dB de novo, comprimento inicial de novo, né? Então, isso daqui vai resultar no seguinte, comprimento final, 300,349, menos comprimento inicial, sobre comprimento inicial de novo. Isso daqui vai resultar numa deformação específica da corda de 0,00116 milímetro por milímetro, ou na forma de um adimensional mesmo, ok? Então, essa foi aí a deformação específica para o caso, né, para esse exemplo 2.2, ok? Comprimento final menos comprimento inicial. Exemplo bem simples aí. Bom, vamos agora para o exemplo 1.3. Nesse exemplo 1.3, nós temos o seguinte enunciado. A chapa é deformada até a forma representada pelas linhas tracejadas mostrada na figura. Se, nessa forma deformada, as retas horizontais na chapa permanecem horizontais e seus comprimentos não mudarem, né, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que essas linhas horizontais aqui não mudam, né? Elas não sofrem inclinação e nem sofrem expansão nem contração, permanecem da mesma forma que estavam. Tá? Então, sabendo disso, determine a deformação normal do lado AB, tá? Deformação normal do lado AB e a deformação por cisalhamento média na chapa, da chapa em relação aos eixos X e Y. Então, o que ele quer? Percebam aqui o seguinte, pessoal, que esse ponto B, ele passou por um ponto B', né? Então, esse ponto B veio para cá. Então, olha, percebam aqui que isso daqui resultou numa contração, né? Essa distância B' foi uma contração, né? Porque essa arefa ela tinha originalmente o comprimento AB, ok? O comprimento AB que era de 250 milímetros. E aí agora ele resultou num comprimento ela sofreu uma contração de 2 milímetros e eu preciso calcular esse comprimento final aqui, né? E aí percebam o seguinte, eu tenho também essa distância aqui, né? Além de ter essa altura, né? Eu tenho também essa distância aqui, ó, que é tá aqui, de 3 milímetros, né? Essa distância aqui é de 3 milímetros.
conheço essa distância também. Mas para calcular especificamente a deformação, né, na letra A, vamos lá, o que a letra A está pedindo? Ela está pedindo a deformação normal do lado AB. Então, o lado AB tinha um comprimento inicial de 250 e agora ele tem um comprimento final AB' que eu posso determinar. Por que eu posso determinar? Porque vejam que isso daqui formou um triângulo retângulo de novo, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui que eu posso analisar, ó. Vou trabalhar com esse triângulo aqui, porque a partir desse triângulo, já que eu conheço esse lado e esse lado, eu calculo esse comprimento AB', né? Uma relação aí de triângulo, a hipotenusa. Então eu posso falar que a B' é igual a raiz, né? Então veja que é um triângulo, é igual a raiz de 250 menos 2 ao quadrado. Por que 250 menos 2? Porque o total é 250, só que ele encolheu 2 aqui, né? Foi o que a gente falou, ele encolheu 2, 250 menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Que é o nosso cateto oposto lá em cima, mais 3 ao quadrado. Isso vai resultar num comprimento final de 248,018 milímetros. Tá? Então ele sofreu uma contração. Vejam que o segmento AB' nitidamente sofreu uma contração. Então a deformação normal do segmento AB, ele vai ser o comprimento final do segmento, que é o AB', menos o comprimento inicial AB. Ok? Então, sobre, né, logicamente, o comprimento inicial AB. Tá? Eu estou usando essas notações aqui, pessoal, mas é só para colocar de acordo com o problema. Isso aqui seria o nosso ΔS', isso daqui seria o nosso ΔS e esse aqui o nosso ΔS, tá? Então, é melhor você adaptar sempre ao problema, as variáveis do problema. Então, isso daqui vai ser o ΔB', desculpem, o AB', que é 248,018 menos 250, que é o comprimento inicial, sobre 250 de novo. Sobre 250. Isso vai resultar em uma deformação de menos 7,93 vezes 10 a menos 3, milímetro por milímetro. Então vejam que eu tive uma deformação de contração no caso desse segmento AB. O segmento AB ele foi contraído agora, né? Ele sofreu uma contração na sua direção normal, né? Na direção do eixo Y. Aí vamos agora para a solução da letra B. Na letra B, né, nós precisamos definir a deformação por cisalhamento média na chapa em relação aos eixos X e Y. Né? E aí nós sabemos o seguinte, que a deformação, olha, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui que esse é o ângulo de deformação, né? Esse ângulo aqui, né? Entre esse deslocamentozinho aqui é o nosso Y, né? O nosso gama de XY, a nossa deformação por cisalhamento. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo θ', tá? Esse ângulo aqui é o nosso ângulo θ', é um ângulo interno formado aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Então eu tenho aqui o nosso gama de XY e o nosso ângulo θ'. Ok? Eu quero isso, né? Nós queremos isso aqui, definir esse ângulo de deformação. E aí vejam que é bem simples também, né? Porque como eu já conheço esse triângulo aqui, eu posso falar que esse gama de XY é a tangente inversa do cateto oposto, né? Que isso daqui é 3, sobre o cateto adjacente, que é justamente o 250, que é o comprimento total, menos
esse encolhimento que é 2. Então fica 3, tangente inversa de 3 dividido por 250 menos 2 por 248, né? Isso daqui, aí coloquem a calculadora de vocês em radiano, vai ser de 0,0121 radiano, né? Então essa foi a deformação por cisalhamento que a chapa sofreu nesse plano XY, ok? Então um exemplo clássico aí de cálculo de deformação normal média e deformação de cisalhamento num dado plano do material. Bom, para finalizar aqui então, vamos ao exemplo 1.4. Nesse exemplo nós temos o seguinte enunciado: a chapa mostrada na figura é fixa ao longo de AB e presa por guias horizontais rígidas nas partes superior e inferior, AD e BC, né? Então ela não sofre deformação aqui em AB, ela é fixa e nem sofre deformação na direção vertical. Se o lado direito da chapa sofrer um deslocamento horizontal de 2 milímetros, então vejam que esse deslocamento ele ocorreu linear aqui. Determine a deformação normal média ao longo da diagonal AC, então eu quero essa deformação normal média aqui nessa diagonal, e a deformação por cisalhamento em E em relação aos eixos X e Y, né? Então eu quero essa deformação de AC, então vejam que esse ponto C ele vai sair daqui, né, e vai para um ponto C', tá? E o que vai acontecer? Esse eixo, esse ângulo aqui, ó, que era de 90 graus, né? Π sobre 2, esse eixo Y vai fazer isso, né? Esse eixo Y vai fazer isso aqui, tá? E aí eu vou ter o quê? Um aumento desse ângulo de 90 graus, tá? Então vai ocorrer aí uma deformação por cisalhamento aqui. Aí, pessoal, nesse caso, vamos primeiro resolver aqui a letra A, vamos por parte. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos representar essa chapa, né? Ou vamos tentar representar essa chapa aqui da seguinte forma, né? Eu tenho aqui o seguinte agora, esse aqui é o meu ponto A e esse é o meu ponto C', tá? E aí, como essa deformação foi linear, eu posso dividir aqui essas diagonais agora, né? Posso dividir essas diagonais e aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus aqui, beleza? Esse é o ponto E, né? Agora, eu tenho que essa distância aqui, vejam, a distância dessa metade aqui vejam que aqui eu tinha 150, 75 para cada lado. Como essa deformação ela foi linear, então eu vou ter aqui agora, aumentou, né, o total agora foi para 152. Isso resulta em 76 milímetros desse lado e 76 milímetros desse lado. Como eu não tive deformação na vertical, permanece 75 aqui, né, e 75 aqui. 150 no total, beleza? Então vejam aqui o seguinte, que eu posso definir esse comprimento final AC', né? E aqui eu posso definir o comprimento inicial de AC, calculando essa diagonal aqui. Então vamos fazer aqui, ó, AC', que é o comprimento final da diagonal AC, vai ser raiz, né? Vai ser raiz de isso daqui ao quadrado, né? Vamos pegar isso daqui ao quadrado, que é 152, não é isso? 0,152 ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, mais 0,15 ao quadrado. É um triângulo retângulo aí simples. Isso vai resultar em um comprimento de 0,21355 metros.
ok? Então essa é a diagonal deformada. A diagonal indeformada AC, que olhando aqui para essa figura agora, né, eu vou ter também a parte aqui do triângulo retângulo, que vai ser raiz de 0,15 ao quadrado mais 0,15 ao quadrado, visto que isso aqui é um quadrado, né? Eu tenho 0,15 aqui, 0,15 aqui e essa é a hipotenusa AC que eu quero calcular, ok? Então isso daqui vai dar num comprimento, né? Vai resultar num comprimento de 0,21 213 metros. Assim, a deformação normal da diagonal AC vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial, sobre o comprimento inicial. Então, isso resulta em 0,21355 menos 0,21213 sobre 0,21213. Isso vai me dar uma deformação específica de 0,00669 metro por metro, tá? Então essa é a deformação normal média, deformação específica média desse segmento AC, né? Ele sofreu uma expansão aí, né? Por óbvio, ele sofreu uma expansão, como nós poderíamos ver. Agora, gente, vamos lá, vamos aqui. A gente falou, vamos para a letra B, então essa daqui foi a solução da letra A. Vamos para a letra B, né? Onde nós queremos calcular a deformação por cisalhamento. Vejam, esse ângulo aqui, a gente falou que esse ângulo aqui era π sobre 2, né? Mas com essa deformação ele aumentou, ok? Esse ângulo sofreu uma deformação. E aí nós podemos calcular esse ângulo aqui, ó, porque eu sei que esse ângulo aqui agora, né? Esse ângulo aqui agora é o nosso θ', né? E a deformação por cisalhamento nesse plano XY é o quê? É o π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus, menos o θ'. Não é isso? Então, como que a gente calcula esse θ'? Vejam que o θ' está dividido em 2, mas eu posso usar esse triângulo retângulo aqui para calcular ele, né? Eu posso pegar essa parcela aqui, ó, para calcular esse θ'. Né? Eu posso usar esse triângulo aqui, ó, essa relação aqui, para definir ele. Então, eu posso falar o seguinte, que θ', já que eu vou usar só a metade, sobre 2, é a tangente inversa do cateto oposto, que é 76, sobre o cateto adjacente, que é 75. Então, eu tenho que θ' sobre 2 é igual, essa tangente aí em radiano vai dar 0,792 radianos. Então, θ' é igual a 2 vezes 0,792, né? θ' sobre 2, eu multiplico cruzado aqui, isso vai resultar num ângulo de 1,584 radianos. Então, voltando aqui, né? Voltando aqui para cima, eu tenho que o meu gama x' é π sobre 2, menos θ', que é 1,584 radianos. Isso vai resultar numa deformação de menos 0,0132 radianos. Então, esse foi o ângulo, né, de deformação, ou a deformação por cisalhamento que ocorreu nesse plano XY devido ao alongamento da chapa. Bom, pessoal, então era isso.
né? Façam aqui os exercícios sugeridos da nossa bibliografia base, né? Para que vocês possam consolidar ainda mais o conhecimento aqui relacionado aos conceitos de deformação média, né? Deformação normal média e deformação por cisalhamento. Bons estudos aí a todos.